vamos dar início então ao nosso vídeo, a segunda parte do vídeo, que fala sobre formulários de autenticação, né? Então, na primeira parte nós falamos sobre view models, né? E aí a gente vai utilizar essas view models em formulários de autenticação. Bom, importante a gente conceituar a terminologia autenticação e autorização antes da gente iniciar esse vídeo, né? A autenticação está relacionada então à validação do usuário, à verificação da sua identidade, ok? E a autorização está relacionada a privilégios do usuário dentro do sistema, ou seja, funções que ele pode manipular dentro do sistema. Então a gente vai ver a aplicação dessas duas situações dentro do ambiente, dentro desse programa. Bom, para a gente iniciar, nós vamos abrir o arquivo webconfig. Dentro do arquivo webconfig, nós vamos procurar a seção system.web. Dentro da seção system web, nós vamos adicionar aqui authentication. E aí o módulo de autenticação que a gente vai usar é o módulo forms. Okay? Então nós vamos aumentar um pouco aqui. Authentication mod forms. Dentro da autenticação mod forms, nós vamos colocar aqui o forms. Okay? E aqui o login de URL. Ou seja, toda vez que o usuário tentar acessar algo que ele não é autenticado, ele vai redirecionar para essa área aqui, home/acesso. Esse home/acesso é a rota que nós definimos como padrão para inserir as credenciais. Ok? Então, feito isso, nós vamos voltar lá para a Home Controller. Nós vamos agora na Home Controller para fazer os próximos passos. No vídeo anterior, nós definimos a view acesso, né? Então a gente já criou essa view acesso, ok? E a gente criou o cadastro, né? O cadastro a gente criou dois métodos, o cadastro que retorna o formulário e o HTTP post que define aí a inserção do cadastro no banco, né? Quando o usuário submete o formulário. Nós vamos fazer agora a mesma coisa com acesso. Então, vou criar uma linha aqui, vou aumentar também um pouquinho aqui. Vou falar que esse método aqui que eu vou criar, é uma action, né? É do tipo HTTP post, ok? E também eu vou dizer aqui que ela está protegida com o Validated Forward Token, né? Que o formulário tem essa validação lá, então eu tenho que inserir aqui na action também, ok? Então aqui eu vou criar uma action igual ao nome anterior, Action Result, né? Com o nome também acesso. Só que agora, essa acesso ela vai receber o objeto do modelo acesso, beleza? Então vou chamar aqui de ace, tá? E aí eu vou inserir esse meu código aqui, beleza? Então como a gente já viu também no post anterior, a primeira validação que eu vou executar aqui é verificar se o model state is valid, né? Então, se o formulário é válido, ok? Eu entro dentro dessa estrutura, ok? Do contrário, eu vou dar o return aqui e já. Do contrário, eu vou dar um return para view, ok? Então, return view. E eu vou passar o objeto, vou devolver o objeto. Se tiver algum problema, ele vai informar qual seria esse problema lá no meu formulário, ok? Bom, dentro do model states eu vou ter que verificar no usuário se é um usuário válido, ou seja, se eu tenho essas credenciais de e-mail e senha no banco de dados, ok? Então, para eu fazer isso, primeira coisa aqui eu vou ter que criptografar a senha, né, que ela está criptografada no banco. Então, vou colocar cri é igual a funções, certo? Que é aquela classe funções que a gente inseriu, hash texto, e eu vou pegar a senha que o usuário submeteu no formulário e vou criptografar ela com SHA-512. Okay? Agora eu tenho a senha criptografada para fazer a comparação no banco. Tá? Vou criar uma variável do tipo objeto usuário
para checar as credenciais dele no banco, sendo igual a dd.usuário.where, onde eu vou especificar se e-mail e senha é igual. Então, vou dar um alias aqui qualquer, um x, por exemplo, x.email, se é igual ao ac.email, ou seja, o que ele submeteu no formulário, e também se x.senha é igual à senha criptografada agora, CRIP. Feito isso, ou seja, ele vai retornar o objeto usuário, só que na verdade ele retorna aqui uma lista, né? Então, ponto toList, certo? Ponto first order pool. Eu só quero o primeiro ou o único que ele tiver. Eu não vou querer a lista de usuários que tem e-mail sem igual, certo? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, toList.firstOrderPool. Se uso é diferente de nulo, ou seja, eu tenho esse usuário no banco, ok? Se eu não tiver esse usuário no banco, eu vou adicionar aqui, ó, um model state.add modelEver, e aqui no modelEver eu vou dizer usuário e barra ou senha inválidos. E vou retornar para view, certo? Passando o objeto que ele submeteu, ok? Então, é isso. Se o usuário for diferente do nulo, significa que ele tem a permissão para entrar no meu sistema. É um usuário identificado da minha base de dados. Ou seja, eu vou então adicionar forms authentication.set authorization cookie. Beleza? E aqui eu vou passar o username. Essa string que eu vou passar pode ser o username, pode ser o e-mail, pode ser o ID dele, né? Eu vou usar aqui uso.nome. Certo? E ele pergunta aqui se eu quero persistir o cookie. Ou seja, se mesmo que depois que o usuário feche o browser, eu quero que esse cookie se mantenha, né? Essa autorização se mantenha. Então, essa autorização do Forms Authentication, ela utiliza o cookie. Então, eu posso utilizá-la para saber se o usuário está ou não logado, né? Eu vou colocar aqui como falso, ou seja, sempre que o usuário fechar o browser também, eu perco essa autorização, certo? Então, feito isso daqui, para a gente fechar essa autenticação do usuário, nós vamos dar um comando return redirect to action e eu vou redirecionar para a página inicial index. Okay? Então, depois que ele fez a autorização, eu redireciono para a página index, a página inicial. Ou seja, se funciona, salvei aqui, se funcionar corretamente, ele vai autenticar o usuário, né? Então ele vai criar esse Form Authentication Set Authorization Cookie aqui, gravando o nome do usuário e ele vai redirecionar isso aqui para a minha página inicial. Okay? Antes da gente realizar o teste, nós vamos fazer a adição aqui de mais uma action, ok? Certo? Então, eu vou adicionar aqui também uma public action result chamada sair. Ou seja, para eu conseguir sair, né? Para eu conseguir deslogar do sistema. Então, para eu conseguir deslogar do sistema, eu vou usar aqui forms authentication.signout. Ok? Então, com isso eu consigo sair do sistema e também vou redirecionar então aqui, já que o método é uma action result, eu vou redirecionar aqui também para a página inicial index. Ok? Bom, mas como que nós vamos testar se isso
realmente está funcionando. Perdão, aqui eu esqueci do return. Como que nós vamos testar se isso aqui realmente está funcionando, né? Se ele é um usuário autenticado ou não. Então, a gente vai adicionar em layout os links pertinentes a esse acesso, ok? Fazer a identificação quando o usuário estiver logado e quando ele quiser habilitar o botão sair. E também nós vamos colocar nessa Action Result About aqui, ó, que ela retorna simplesmente uma visualização, eu vou colocar acima dela a palavrinha chamada Authorize. Okay? Essa palavra Authorize significa que para eu acessar essa action, eu preciso ser um usuário autenticado. Tudo bem? Como que eu vou conseguir acessar essa action? Somente se eu for um usuário autenticado, ou seja, se eu entrar nessa authorization cookie aqui, se ele for criar isso daqui. Okay? Então esse authorize, somente os usuários autenticados vão conseguir entrar nessa action. Tudo bem? Então vamos lá. Vou salvar aqui. Bom, para a gente conseguir inserir os links, então, nós vamos inserir lá na página layout, né? Então, basta aqui os shared layout. Nós vamos inserir aqui os links para acesso e também o link para o usuário autenticado conseguir sair. Okay? Se a gente relembrar na aula anterior, nós adicionamos os dois últimos links, cadastro e acesso. Né? Então, nós vamos adicionar uma nova navbar, que eu quero alinhar agora à direita, né? Então, vou fazer aqui uma nova navbar. Então, o L, ok? Vou inserir a class navbar, tá? É junto, navbar, nave. E vou inserir também a navbar right, alinhando ela à direita. Tudo bem? Então, eu inseri essas duas navbar. Agora eu tenho duas, né? Uma alinhada à esquerda e outra à direita. Aqui eu vou adicionar o LI. Antes de eu adicionar o LI, eu vou verificar aqui se o usuário é autenticado. Então eu vou inserir um código CS, né? O código C#, arroba, if, se, user.identity is authenticated. Ou seja, se é um usuário autenticado. Se ele for um usuário autenticado, eu vou inserir aqui LI e eu vou inserir aqui as credenciais dele, né? Então, arroba html action link ponto action link vou inserir aqui uma opção de sair. Esse é o nome do link. Eu vou colocar esse nome do link junto com o nome dele. Então, vou colocar aqui arroba user.identity.name mais essa opção aqui de sair. Ok? Então, estou adicionando aí, diminuindo um pouco para todo mundo conseguir enxergar. Estou adicionando esse link sair, ok? O segundo parâmetro da Action Link é a action, o nome da Action. Né? O nome da Action que nós criamos foi a sair, lá no Home Controller. Né? Então, o último parâmetro é o parâmetro do controller, no caso Home. Okay? Então, eu vou exibir o nome dele, tá? Tracinho, uma opção aqui de ele sair. Então, para o usuário autenticado. Tá? Então, ele vai ter a opção de sair quando ele estiver autenticado. Agora, para o usuário não autenticado, né, eu vou inserir os outros dois links que eu já tinha criado aqui. Eu vou adicionar ele aqui embaixo. Então, vou deixar ele aqui, alinhar isso daqui. Então, agora sim, ó, cadastro e acesso, eles vão estar alinhados à direita. Né? Caso ele esteja logado, ele vai aparecer a identidade dele. Tudo bem? Vamos realizar os testes lá para saber se isso daqui se aplicou. Então, dando sequência, vamos ver se funcionou os recursos que a gente aplicou. Né? Só para a gente
entender a situação aqui. Os links ele colocou como cadastro e acesso agora à direita, ok? É importante a gente lembrar que no link sobre a gente colocou o authorize, ou seja, preciso de uma autorização, tem que ser um usuário autenticado, ok? Então, para esse sobre aqui, quando eu clico sobre ele, ele automaticamente redireciona então para e-mail e senha. Então, contato eu consigo acessar, a início eu consigo voltar também, eu consigo acessar, eu só não consigo acessar a página sobre, ok? Então vou clicar, tanto faz aqui em acesso, né? E vou definir aqui as minhas credenciais, né? Então se eu colocar uma senha errada, tentar acessar, ele vai me retornar uma mensagem dizendo que o usuário e o senha inválido, como eu defini lá, certo? E se eu usar a senha correta, teoricamente ele tem que redirecionar para a página inicial. Foi o que ele fez. E agora, se a gente reparar aqui à direita, eu tenho a credencial do meu nome aqui sendo exibida, mais um link aqui para o sair. Ou seja, se eu clicar, ele vai me redirecionar aí para Action Sair, né? Que é o sign out do formulário. Ok? Então, antes de eu sair, vamos testar se agora eu consigo acessar o sobre. Agora eu consegui acessar o sobre, ou seja, agora ele identificou como um usuário autenticado, né? No caso, através daquele authorize, ele viu que eu sou um usuário autorizado e eu consegui entrar nesse acesso aqui, tudo bem? Se eu quiser sair, clico aqui no sair, agora sim eu saí e eu voltei para a página inicial do meu ambiente com a opção de realizar o acesso novamente, tudo bem? Então, o link de acesso está funcionando normalmente, né, conforme a gente trabalhou, né, e aí a gente está conseguindo fazer a validação de um usuário autenticado. Próximo passo agora é a gente passar para um usuário com privilégios diferentes, né? Então, dependendo do tipo do usuário, ele vai ter um conjunto de privilégios e outro usuário outro tipo de privilégio, tudo bem? Dando sequência então ao vídeo, nós vimos aí então que esse authorize restringiu o acesso a About, né? Então ele só vai permitir a entrada nessa action se for um usuário autenticado, né? Então isso a gente já viu. Agora a gente vai fazer uma segunda etapa, que é, através desse usuário autenticado, verificar se ele tem autorização, ou seja, se ele tem o perfil adequado para acessar aquela action, ok? Para acessar aquele recurso, manipular aquele recurso. Tudo bem? Então, o que vai mudar? Vai mudar um pouquinho aqui o nosso método de acesso, ok? Por quê? Porque agora eu preciso gravar também no Form Authentication aí, quais as credenciais dele, né? Então, para isso, ó, entre o Forms Authentication e o Return, eu vou adicionar mais uma sequência de código aqui e eu vou explicar essa sequência de código aqui, ó. Primeiro, eu estou colocando uma string aqui que eu estou chamando de permissões, mas poderia ser perfis que estão associados ao usuário. Primeiro, eu criei ele como vazio. O que eu fiz aqui? Eu percorri o usuário perfil, lembra? Que a gente criou, dentro do objeto usuário, a gente criou lá dentro da classe uma collection virtual, né? Então a gente criou uma iCollection virtual de usuário perfil, ou seja, onde eu posso acessar as propriedades de usuário perfil. E lá no usuário perfil eu posso acessar as propriedades de perfil. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou percorrendo esse usuário perfil aqui e pegando todas as descrições desse usuário perfil. Ou seja, admin, comum, gerente, todas as descrições dele eu estou adicionando aqui. Estou adicionando nessa string que eu criei, permissões aqui, separando elas por vírgulas, ok? Então eu estou adicionando elas e ao final desse for each, eu retiro aí a última vírgula. Então eu pego um substring da posição 0 até o tamanho dela menos 1. Ou seja, eu vou pegar todas as permissões aqui que estão definidas para esse usuário e vou adicionar nesse conjunto de permissões separados por vírgula. Ok? Então, dessa forma eu garanto os recursos que o usuário vai poder acessar, vai poder utilizar. Então eu vou criar um ticket aqui, ok? Então eu estou criando um ticket aqui, passando o usuário Nathan, faz também, poderia ser um name aqui, adicionando
da data de hoje, mais 30 minutos, ou seja, um ticket com duração de 30 minutos para esse usuário. Okay? Aqui no final também eu passo essas permissões a quais eu defini, a descrição das permissões. Feito isso, eu encripto esse ticket e gravo também no cookie. Então, crio um novo objeto do tipo cookie, certo? E verifico se ele persiste ou não, e coloco a expiração dele, no caso, quando ele não persiste, quando que ele vai expirar, vai ser a mesma data da expiração desse ticket aqui que eu passei, que é adicionando 30 minutos, é quando o ticket vai expirar, tá? E aí eu adiciono esse cookie. Bom, adicionado esse cookie, eu garanto agora que eu tenho um ticket criado com os conjuntos de permissões para os perfis do usuário. Tá? Feito isso aqui, eu vou salvar o meu arquivo. Tá? E agora, nós vamos abrir aqui um arquivo de configuração, que chama Global Ajax. Esse arquivo de configuração, Global Ajax, ele fica na raiz do projeto, vou abrir ele aqui. Esse arquivo, ele diz respeito a todo o conjunto de estado do sistema. Ou seja, quando a aplicação é startada, ele starta esses métodos. Por exemplo, eu posso colocar, quando o usuário fechar o browser, deslogar ele do meu banco de dados para eu consumir menos memória. Enfim, então, esse arquivo ele controla os estados da aplicação. Okay? Eu vou adicionar aqui um novo método aqui para toda vez que quando houver um application post authenticate request. Ou seja, toda vez que o usuário executar qualquer post dentro do ambiente, ele vai passar por esse método e vai validar se aquele usuário pode ou não pode executar aquela ação, ok? Através desse Forms Authentication, tá? Então, para que funcione aqui, eu vou adicionar a referência using system.websecurity, beleza? Adicionei essa referência. E aí, ó, nós vamos fazer o seguinte, que está sendo feito dentro desse método aqui. Esse método aqui está pegando aquele cookie, do authorization cookie que nós temos, verificando se ele é diferente de nulo. Estou pegando o ticket, decriptando ele novamente. Então, eu vou dividir todos os dados que eu tenho dentro desse ticket, separados por vírgulas aqui, eu vou adicionar isso num vetor chamado roles, ok? E aqui eu passo essas roles para esse usuário, falando quais então é o conjunto de regras que ele tem para esse usuário. Certo? Vou salvar esse arquivo aqui e nós vamos voltar agora no Home Controller, tudo bem? Então no Home Controller eu vou falar aqui, vou voltar aqui no Home Controller. Então, nesse método about, eu vou especificar aqui quais são as roles, quais são os papéis que podem acessar essa action about. Então, eu vou abrir parênteses aqui, roles, ok? E eu vou falar aqui que essa roles vai ser igual a admin. Ok? Bom, então, agora, esse about pode ser acessado, mas quem que pode acessar esse about? Somente usuários do tipo administrador. Okay? Eu vou fazer a mesma coisa agora em Contact. Só que em Contact eu vou falar que quem pode acessar Contact é um usuário comum, certo? Que é o perfil do último usuário que nós criamos. Então, agora eu tenho uma role somente usuários admins e outra role somente Contact. Se eu quiser, eu posso definir aqui também, por exemplo, admin, comum. Eu posso definir quantos papéis eu quiser nesse conjunto de roles aqui que eu posso adicionar. Ok? Vou salvar aqui. Agora ficou dessa forma. Somente usuários admin podem acessar about e usuários admin comum podem acessar contact. Ok? Então vamos testar para ver se isso vai funcionar na aplicação. Nós podemos testar que tanto o sobre como o contato, eles precisam de um usuário autenticado, tudo bem? Então vamos realizar o acesso aqui. Então eu vou colocar primeiro o último usuário que nós criamos lá no banco, foi esse daqui com um perfil só de usuário comum, tudo bem?
Então, eu vou colocar a senha aqui, ABC com A em letra maiúscula, 1, 2, 3. Eu vou acessar a minha aplicação, beleza, autenticou o usuário, ok? Agora eu vou tentar acessar contato. Agora eu consegui abrir contato, ok? Então, contato era uma autorização, requeria uma autorização, e os papéis a qual ele requeria essa autorização era admin comum. Como ele é um usuário comum, ele permitiu a entrada desse contact, beleza? Vamos testar o sobre? O sobre, ele continua me redirecionando para acesso. Ou seja, esse usuário, né, não tem o papel admin para acessar esse ambiente. Vamos clicar aqui no sair. E agora eu vou realizar novamente o acesso. Agora eu vou acessar com albert@fatec.com.br. Esse usuário tem todos os perfis, tanto admin como comum. Então, se eu acessar o ambiente, agora eu consigo abrir o contato. Eu já conseguia antes, né? Enfim, mas eu consigo abrir porque contato serve tanto para admin como usuário comum. Eu tenho os dois. E sobre, que eu só é permitido para usuário admin, eu também consegui abrir. Então, o About foi possível de ser aberto com esse usuário do tipo administrador. Então, dessa forma, nós definimos conjuntos de regras diferentes para papéis diferentes. Tudo bem? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com outros recursos. Acompanhe aí o canal. Se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Beleza, gente? Muito obrigado.